Bom, vamos lá então. Bom, mais uma vez, boa noite, vamos lá então. O tema de hoje é Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Essa foi a bandeira do Brasil Império. Muitas pessoas perguntam qual o significado das cores da nossa bandeira. Então, não tem escrito em nenhum lugar que o verde é as matas, o amarelo é a riqueza, etc. e tal. Bom, oficialmente o que era? O verde era uma referência à Casa de Bragança, da qual fazia parte Dom Pedro I. E o amarelo simbolizava a Casa de Habsburgo-Lorena, da qual fazia parte a Dona Leopoldina, a primeira esposa de Dom Pedro I. Os ramos do café e tabaco representavam os dois principais produtos agrícolas do Brasil imperial. E a coroa era o símbolo da monarquia, e a cruz ali no meio da Ordem do Cristo significava a valorização do cristianismo do Brasil e da religião católica como oficial. Bom, a República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889 e a bandeira mudou. Vocês podem ver que foram mantidos os mesmos elementos gráficos, o retângulo e o losango, e as cores verde e amarela da bandeira imperial. Bom, o decreto número 4 de 1889, que criou a bandeira republicana, fala o seguinte em relação às cores. As cores da nossa antiga bandeira recordam as lutas e as vitórias gloriosas do Exército e da Armada na defesa da pátria, e essas cores, independentemente da forma de governo, simbolizam a perpetuidade e integridade da pátria entre as outras nações. Por isso, as cores foram mantidas. Mas o negócio é o seguinte: é extremamente popular a interpretação de que o verde representa as florestas e o amarelo representa a riqueza mineral. Pelo seguinte, porque remete a uma frase de Dom Pedro I, que ele falou o seguinte: ele falou que o verde da nossa bandeira representava a primavera eterna do Brasil e o amarelo a riqueza. Bem, mas o que nos interessa na noite de hoje é a esfera celeste azul com 27 estrelas e atravessada por uma zona branca com a inscrição Ordem e Progresso em verde. O lema Ordem e Progresso é inspirado pelo lema do positivismo de Auguste Comte. O lema fala o seguinte: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Por isso queriam colocar também o lema Amor, Ordem e Progresso, mas ficou só Ordem e Progresso. O círculo azul com 27 estrelas brancas de 5 pontas reproduz o céu visto na capital, que era o Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889. Interessante isso aí. As estrelas representam as unidades da federação. Claro que conforme os estados foram aumentando, as estrelas foram aumentando também. Os estados e o Distrito Federal. Bem, mas eu quero que vocês olhem aquela estrela em cima da faixa, que é a única, a solitária. Vou falar para vocês por que ela está lá. Bom, esse é o mapa do Brasil em novembro de 1889, com as suas províncias, como eram chamados os estados. Na época da proclamação da República, não havia ainda os estados de Rondônia e Roraima, como vocês estão vendo ali. A capital mais ao norte do país era Belém. Por isso, aquela estrela acima da faixa ficou representando o Pará. Bem, mas vamos voltar então ao céu da proclamação da República, que é esse aí. Por quê? Na noite de hoje, o que nos interessa no céu da noite da proclamação da República é essa constelação que está marcada aí, que é a constelação de Crux ou do Cruzeiro do Sul. Crux significa cruz em latim. Essa constelação, além de fazer parte da bandeira do Brasil, também está presente nas bandeiras da Austrália e da Nova Zelândia. E, para os povos do hemisfério sul, ela tem um significado muito especial. Em primeiro lugar, porque no hemisfério norte ninguém consegue ver essa constelação. Ela só é vista no hemisfério sul, por isso o Cruzeiro do Sul. Bom, tem um significado especial para os povos do hemisfério sul, pelo seguinte: no dia 21 de abril, esse é o céu de Brasília para quem olha na direção sul. Então, aqui se vê um agrupamento de estrelas conhecido como constelação chamado Cruzeiro do Sul, que é essa que está marcada aí. Essa constelação, como eu falei, só é vista no hemisfério sul da Terra, daí o nome. É a menor constelação entre as 88 vistas da Terra.
mas ela tem uma particularidade bem interessante. Por que ela se chama Cruzeiro do Sul? Além de estar no hemisfério sul, pelo seguinte: se for traçada uma linha reta imaginária na sua maior largura, 4,5 vezes o seu tamanho, nós obteremos a localização do polo sul geográfico da Terra. Por isso se chama Cruzeiro do Sul. Então, essa constelação era usada antigamente como navegação. Hoje em dia já tem instrumentos muito mais modernos, satélite, etc. e tal. No hemisfério norte, como não tem Cruzeiro do Sul, a estrela da navegação é a estrela polar. Bom, então, feita essa rápida introdução, nós podemos iniciar o nosso assunto no momento de hoje. E agora nós vamos voltar muito no tempo. Nós vamos até 1800 a.C. Essa tela retrata no centro a figura de um dos primeiros patriarcas hebreus, Abraão. Por esse anjo presente na cena, se vê que a vida dele tem muitos fatos interessantes, narrados no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Mas o que nos interessa na noite de hoje é o seguinte: o Abraão tinha uma esposa chamada Sarai, que era estéril e por isso não dava filhos. Bom, naquela época, a mulher que não tinha filhos era considerada uma proscrita. Ela era como se fosse assim, amaldiçoada por Deus. Então, a Sarai, que era a esposa do Abraão, teve uma ideia. Olha só, vamos ver então o que o Gênesis fala. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Então, olha só, Agar concebeu, Abraão era o pai, e deu à luz um filho chamado Ismael. Mas acontece que Sarai, que era a esposa do Abraão, ficou com muito ciúme de Agar e de Ismael, e quis que Abraão mandasse eles embora. E o Gênesis narra o seguinte: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e a despediu, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Então, olha só, Agar saiu, vagando pelo deserto com seu filho Ismael, só com um pedaço de pão e uma jarrinha de água. Vagando pelo deserto, Agar se desesperou por causa do seu filho Ismael, porque a comida acabou e a água também. Ela se afastou um pouco, dizendo: que eu não veja o menino morrer, porque a morte de todos eles era iminente. E ela chorou muito. Mas acontece que um anjo apareceu para Agar. E o Gênesis conta o que aconteceu. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Olha só, eu até grifei essa frase aí. Olha só, quero que vocês gravem. O anjo falou para Agar: de Ismael farei uma grande nação. Bom, aí então Agar achou um poço de água e os dois viveram no deserto bastante tempo. Agora vamos percorrer 17 séculos até o ano 60 a.C. Esse é Eliú ou Iléu. Ele foi um sábio israelita que viveu 60 anos antes de Cristo e que ficou conhecido pelo seu amor, pelo seu humanismo, pela sua bondade, paciência e humildade.
Tem algumas frases muito conhecidas dele, como por exemplo: se eu não for por mim mesmo, quem será por mim? E se somente por mim, o que sou? E se não for agora, quando? São frases muito conhecidas dele. Mas a mais importante de todas, que é atribuída a ele, é a regra de ouro, que fala o seguinte: não faças aos outros aquilo que não gostarias que fizessem a ti. Essa frase é de Eliú. Vamos caminhar um pouquinho mais. E vamos até o século XIV. Bom, então, nós estamos nos últimos anos do século XIV, entre 1375 e 1400. Esse trecho é narrado por Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. No final do século XIV, entre, como eu falei, 1375 e 1400, Jesus desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos da sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Dos céus à terra foi colocado outro símbolo da escada infinita de Jacó, formado de flores e de estrelas, por onde Jesus transpôs as imensas distâncias, clareando os caminhos cheios de treva. Anjos e mensageiros que formavam a caravana divina. Vendo a triste situação da terra, Jesus comentou com um de seus mensageiros: Eliú, meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu Evangelho. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como caíns desvairados. Estão lembrados de Eliú? Pois é, ele é o mensageiro encarregado dos problemas sociológicos da terra, um espírito de alta envergadura. Então, ele que conversou com Jesus nesse momento. Então, Eliú respondeu a Jesus o seguinte: Senhor, nas terras para além dos grandes oceanos, poderias instalar um pensamento cristão, dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Então, nesse momento, a caravana divina se dirigiu ao continente americano, que ainda não tinha sido descoberto. Lá, Jesus abençoou as matas virgens e misteriosas, enquanto as aves lhe homenageavam e as flores aromatizavam o ambiente. Cheio de esperança, isso é narrado por Humberto de Campos, emociona-se o coração de Jesus contemplando a beleza do espetáculo e pergunta ao mensageiro: Eliú, onde fica nestas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? O símbolo da redenção humana é a cruz, e Jesus se referia ao Cruzeiro do Sul, aquela constelação que eu falei para vocês lá no início. O Eliú que fala: esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios, fica mais para o sul. E quando os espíritos contemplavam as maravilhas daquela terra nova, se desenhou no firmamento, formado de estrelas brilhantes, no jardim das constelações de Deus, o mais importante de todos os símbolos, que é a cruz da redenção, a cruz do martírio de Jesus, através do qual ele deu a vida pela salvação da humanidade. Então, nesse momento, com as mãos para cima, como se invocasse as bênçãos de Deus para aquele solo extraordinário e opulento, Jesus falou: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu Evangelho, de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Transplantado por quê? Porque ele havia sido plantado, em primeiro lugar, na Palestina. De lá, então, seria transplantada para o Brasil a árvore do Evangelho. E Jesus encerra, então, dizendo o seguinte: tu, Eliú, te corporificarás na terra, e instituirás um roteiro de coragem, para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos. Instalaremos aqui
uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa. E a nação mais humilde da Europa, na época, era Portugal. Então, o Jesus fala, então, finalmente para ele. Aqui, ele, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Isso é uma coisa bem interessante, porque se você analisar o mapa do Brasil, ele é o único, geograficamente, que tem a forma de um coração. Assim, no dia 4 de março de 1394, cumprindo a programação divina, filho de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, nasce na cidade do Porto, em Portugal, o infante Dom Henrique de Aves. Infante aqui não significa criança, mas um príncipe sem direito ao trono. E o infante Dom Henrique era a reencarnação de Elio. Bom, aqui nós temos o Estreito de Gibraltar, que, como o próprio nome fala, é uma terra, um estreito que fica entre a África e a Europa. A sua largura mínima é de 14 quilômetros, imagina só, é bem pouco, dá para até nadando, né, da Europa para a África. E essa é uma passagem estratégica entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Aqui nós temos um zoom dessa área. Essa é a cidade de Ceuta. Em 1415, ela estava em poder dos árabes, quando, no dia 22 de agosto, o infante Dom Henrique, então com 21 anos, participou da tomada de Ceuta. Esse é um painel em azulejos portugueses, em uma cidade perto de Braga, Portugal, representando a tomada de Ceuta, que foi um episódio muito importante na história, não só na história mundial, como na história de Portugal também e na do Brasil. Bem, com a tomada de Ceuta, Portugal ficou numa posição privilegiada, pois controlava toda a movimentação entre o Atlântico e o Mediterrâneo. Esse foi o primeiro passo para as grandes navegações portuguesas. Eles perceberam que era possível ir mais longe e foram se aventurando cada vez mais, fazendo viagens para lugares cada vez mais distantes. Aqui nós temos 4 países: Portugal, Espanha, Marrocos e Argélia. Quando voltou de Ceuta, Dom Henrique foi morar em Sagres. A cidade tinha uma posição altamente estratégica para o desempenho da sua missão. Lá, o Dom Henrique se cercou de mestres nas artes da ciência e da navegação e fundou um centro da arte náutica. O nome dela era Escola de Sagres. Bom, isso aí todo mundo lembra aí do primeiro grau. A gente estudou no primeiro grau, a gente história no Brasil, né? Então, a Escola de Sagres. O infante Dom Henrique era o grande mestre dessa escola. Aqui, o infante cumpriu integralmente a sua missão espiritual, formando grandes descobridores, como, por exemplo, Vasco da Gama, que descobriu o caminho das Índias, e Cristóvão Colombo. Na verdade, ele era italiano, mas ele frequentou a Escola de Sagres e descobriu a América. Assim, depois de cumprir integralmente a sua missão reencarnatória, que era fundar essa escola para que as navegações tivessem um grande impulso, em 13 de novembro de 1460, o infante Dom Henrique volta para o plano espiritual, que era o Elio reencarnado. Após desencarnar do mundo espiritual, o infante Dom Henrique continuou a sua missão e procurou influenciar os reis portugueses com relação aos objetivos da Escola de Sagres. Foi assim com Dom Afonso V, sem muito resultado, e depois com Dom João II, chamado Príncipe Perfeito. Como diz o próprio nome dele, Príncipe Perfeito, o Príncipe Perfeito Dom João II construiu os alicerces de um Estado moderno e assumiu a direção da expansão marítima portuguesa, iniciada pelo seu tio, que foi o avô, o infante Dom Henrique. Assim, sob o seu reinado, foi fundado o Castelo de São Jorge, em Gana, e foi descoberta toda a costa de Angola.
Vejam vocês, inspirados pelo espírito do infante Dom Henrique, os portugueses iam cada vez mais longe. Esse é o Papa da época, que era o Alexandre VI, um dos papas mais terríveis da história da Igreja. Essa imagem, gente, é uma imagem interessante, porque um artista americano ele pegou imagens do Papa e fez essa escultura hiperrealista. Tá? Então, esse realmente era o rosto que tinha o Papa Alexandre VI. Foi ele quem mandou o padre dominicano Savonarola para a fogueira. Já falei do Savonarola aqui, como ninguém lembra, talvez eu repita a palestra. É uma história bem interessante. O Papa Alexandre VI também foi pai da Lucrécia Borgia, que acho que vocês estão lembrando aqui a história terrível da Lucrécia Borgia, quem que ela era, né? Bom, ele era tão legal que morreu envenenado em 1503. Mas 10 anos antes, em 1493, ele editou uma bula. A bula é um documento solene da Igreja Católica. E essa bula dizia o seguinte: o chamado Novo Mundo será dividido entre Portugal e Espanha, através de um meridiano situado a 100 léguas a oeste do arquipélago do Cabo Verde. O que estiver a oeste do meridiano será espanhol, e o que estiver a leste será o português. Será português. O que isso significa? O seguinte: esse aqui é o arquipélago de Cabo Verde, 100 léguas, marcado à esquerda. A proposta do Papa Alexandre VI, a bula intercepta. Bom, o que tivesse à esquerda seria da Espanha e à direita seria de Portugal. Bem, mas nessa altura do campeonato, Portugal já sabia da existência de terras a leste e não aceitou essa divisão. Por quê? Porque a terra que eles desconfiavam ficou fora dessa demarcação, não seria praticamente nada deles. Então, um ano depois, em 1494, ele assinou com Espanha, ou aquele tratado famoso, tá? Tratado de Tordesilhas, tá? Com uma nova divisão. Essa divisão aí, tá? E favorecia bem mais Portugal. Bom, dessa vez, de 370 milhas a oeste de Cabo Verde. Em 1495, Dom João II, o príncipe perfeito, morreu também envenenado. Mas os planos da escola de Sagres já estavam consolidados. Assim, subiu ao trono o Dom Manuel I, que atingiu o fim da longa e trabalhosa preparação. Então, assim, durante o reinado dele, em 1498, Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para as Índias. Logo depois, Gaspar de Corte Real descobriu o Canadá. Bem, todos os navegadores saíam com instruções secretas quanto à terra desconhecida, que eles já desconfiavam que existia, que seria o Brasil. Até que, no dia 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral, comandando uma esquadra de 3 caravelas e 10 naus, partiu da Torre de Belém, em Lisboa, em direção ao novo caminho para as Índias, recém-descoberto por Vasco da Gama. E é Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quem narra o seguinte: no Oceano Largo, o capitão Mor considera a possibilidade de levar a sua bandeira à terra desconhecida do hemisfério sul. O seu desejo cria a necessária ambientação ao grande plano do mundo invisível. Henrique de Sagres aproveita esta maravilhosa possibilidade. Lembre que o Henrique de Sagres estava no espiritual, mas ele, como espírito, continuava inspirando todos esses descobrimentos de Portugal. E Humberto de Campos continua: aproveitam-se todos os ascendentes mediúnicos. As noites de Cabral são povoadas de sons sobrenaturais e, insensivelmente, as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível.
Daquela história que teve uma calmaria, não sei o que, aqui nós estamos sabendo a história realmente como ela aconteceu. Tá? E Humberto de Campos conclui então: os caminhos das Índias são abandonados. Assim, sob a inspiração direta dos emissários de Jesus, guiados pelo infante Dom Henrique, no dia 22 de abril de 1500, aos 32 anos de idade, Pedro Álvares Cabral e sua caravana desembarcam na terra de Vera Cruz, no local hoje conhecido como Porto Seguro. Então, o Brasil estava descoberto, no dia 22 de abril de 1500. No dia 26 de abril de 1500, pouco tempo depois, um domingo, Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa do Brasil. Bom, depois dessa primeira missa, a frota de Cabral foi para as Índias, que era o objetivo final deles. Tá? Mas enviou um dos navios de volta a Portugal com a famosa carta de Pedro Vaz de Caminha, descrevendo as maravilhas do país recém-descoberto. Mas, e no mundo espiritual, como é que estavam as coisas? Nós vamos voltar então a Humberto de Campos e narrar o diálogo de Henrique de Sagres, que estava no mundo espiritual, com Jesus. Então, olha só, olhem a importância desse mensageiro. Ele tinha acesso a Jesus, ele conversava com Jesus, com Henrique de Sagres. E Humberto de Campos narra o seguinte: o Henrique fala: mestre, graças ao vosso coração misericordioso, a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. Dai-nos a vossa bênção para que possamos velar pela sua tranquilidade. Mas ele estava um pouco receoso, e ele falou o seguinte: temo, Senhor, que as nações ambiciosas matem as nossas esperanças, invalidando as suas possibilidades e destruindo os seus tesouros. E Jesus respondeu para o Henrique de Sagres: Elio, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. Então, olha só que coisa linda isso que Jesus fala. O nosso país, o Brasil que nós vivemos agora. Olha o que Jesus fala: a região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. Então, o nosso Brasil está ligado ao coração de Jesus. Em seu solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. E, por fim, antes de o estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Assim, logo após o descobrimento, uma assembleia de espíritos de luz se reuniu para celebrar esse grande acontecimento mundial, espiritual. Uma alegria paradisíaca reinava em todos os espíritos que comemoravam o advento da pátria do Evangelho, quando se fez presente naquela Assembleia Divina a figura de Jesus. O seu rosto sorria, tinha um sorriso maravilhoso, e as suas mãos empunhavam um grande estandarte branco, não tinha nada escrito nesse estandarte. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na terra, em meio ao divino silêncio da multidão espiritual, isso narrado por Humberto de Campos, sua voz ressoou com doçura: Ismael, manda ao meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Então, olhem que coisa maravilhosa. Aqui se cumpria a promessa de Deus feita 2.300 anos atrás, que o anjo falou para Agar: e quanto a Ismael, dele farei uma grande nação. Nesse momento, quando Jesus entrega aquela terra que estava sendo criada para Ismael, é cumprida a profecia divina.
Dele farei uma grande nação. Gênesis capítulo 17, versículo 20. E Jesus continua: recebe nos teus braços de trabalhador derrotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Guarda este símbolo da paz. Lembre que o estandarte não tinha nada escrito. Escreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Então, nesse momento, Ismael, em lágrimas de emoção e reconhecimento, recebe o estandarte das mãos de Jesus e, ao impulso da sua vontade, inscreve no estandarte a sua nova insígnia. Deus, Cristo e caridade. Esse é o lema do Brasil espiritual: Deus, Cristo e caridade. Depois disso, narra Humberto de Campos: o emissário de Jesus desce então à terra, onde estabelecerá a sua oficina. Ismael desceu para conhecer o seu novo lar, sua nova missão. Não reencarnou, tá? Era como espírito. Os exércitos dos seres redimidos e luminosos lhe seguem a esplêndida trajetória, e a natureza macia e cariciosa toda se enfeita de luzes e sombras, de sinfonias e de ramagens odoríferas, preparando-se para o banquete de deuses. Imaginem vocês o que era o Brasil naquela época: uma terra virgem, florestas, matas, animais, os índios no estado de natureza. Que coisa linda que devia ser o Brasil naquele momento. Os caminhos agrestes tornam-se sendas de maravilhosa beleza, rasgadas pelas coortes do invisível. Nesse momento, a frota de Cabral zarpa das águas verdes e lindas da Baía de Porto Seguro. Porém, 20 párias sociais haviam sido degradados, deixados por Cabral nas terras novas, a mando do rei Dom Manuel I. Imaginem vocês, não tinha nada aqui, só os índios. E esses 20 homens ficaram aqui sozinhos, eles e Deus, além da natureza e dos índios. Claro que eles ficaram desesperados, tá? Um degredo tão cruel como esse imposto pelas autoridades portuguesas, a mando do rei Dom Manuel I. Um deles, Afonso Ribeiro, não se conformou com esse desterro, e ele era inocente, tá? O que ele fez então? Ele entrou mar adentro, uma canoa improvisada com alguns troncos, enquanto ainda se viam no horizonte os mastros das últimas caravelas. Ele ia se suicidar, tá? Quer dizer, ele queria morrer, ele não queria ficar naquela terra de jeito nenhum. E num gesto de desespero, ele fez uma prece. Ele falou: Jesus, tende piedade da minha infinita amargura, enviai a morte a meu espírito desterrado. Sou inocente, Senhor, e padeço a tirania da injustiça dos homens. Mas, se a traição e a covardia me arrebataram a pátria, afastando dos meus olhos as paisagens queridas e os afetos mais santos do coração, essas mesmas calúnias não me separaram da vossa misericórdia. Bom, e aí então Humberto de Campos fala o seguinte: nesse instante ele sente uma nova esperança lhe nascer no espírito, e uma força misteriosa o traz de volta à terra firme. Esse foi o primeiro ato de Ismael como espírito protetor do nosso Brasil: evitar um suicídio. Assim começou o nosso Brasil. Olha que coisa maravilhosa. Bom, no prefácio desse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para vocês terem uma ideia, ele foi publicado em 1938, tá? E já está na 34ª edição.
No prefácio desse livro aqui, que é prefaciado pelo Emmanuel, o Emmanuel fala o seguinte: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então, olha só, o título do livro é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e também Celeiro da Humanidade. Esse celeiro da humanidade seria não somente o celeiro de alimento para toda a humanidade, mas também de claridades espirituais do orbe inteiro, claridades que vão sair para o planeta inteiro. E o Emmanuel continua: peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que, nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus deveres essenciais. Olha só, como eu falei para vocês, esse livro foi escrito em 1938, foi escrito há 81 anos, e vejam como o Brasil continua o mesmo. Os homens públicos continuam os mesmos, tá? Sem caráter, só pensando no seu bem-estar pessoal, sem pensar no Brasil em primeiro lugar. E é para isso que eles estão ali no local em que nós os colocamos, tá? Para que eles vejam o melhor para o Brasil e não para as suas próprias vidas. Bem, será que alguma outra nação do mundo teve esse nascimento tão lindo quanto o nosso Brasil? Segundo palavras do próprio Jesus, que eu relembro agora para vocês, o Brasil estaria ligado eternamente ao coração dele. Por isso, é um privilégio para cada um de nós que estamos aqui nesse auditório agora, ter nascido nesse país, escolhido por Jesus para ser a pátria do Evangelho. Então, que nós possamos dar o melhor pelo nosso país, porque o Brasil será o que cada um de nós fizermos dele. E esse é o recado da noite de hoje. Muito obrigado.